ferroviário que fundou foi os operários. Salve, salve, FSC. Talvez um dos clubes ferroviários do Brasil, o mais vitorioso seja o Ferroviário do Ceará. O dono das iniciais. Somos companheiros E tem uma aura de certo romantismo, né, em torno do ferroviário. Mas eu acho que a torcida do Ferroviário é uma das mais bonitas do mundo. Assim. Bem explicitado que o Ferroviário estava no caminho do rebaixamento. Ninguém cuidou, terminou acontecendo. É um inferno, a segunda divisão é um inferno. Porque o Ferroviário, ele não é um time de futebol, ele é o nosso bem-querer. O ferrinho foi e será o maior do Ceará. Aí é ferrinho, meu filho! Basicamente, o ferroviário surgiu naquele período ali dos anos 30, né, que a gente estava começando a ver o fenômeno da representatividade de classes, né, governo Getúlio Vargas. Entre a classe operária se destacavam muito os ferroviários, inclusive que tinham uma consciência política, se envolveram em movimentos políticos. O ferroviário ele é diferenciado dos outros grandes clubes aqui da capital, por conta, né, dele ter sido forjado na classe trabalhadora, por trabalhadores da estrada de ferro, coisas que Ceará e Fortaleza, por exemplo, não tiveram, né, na sua história. No início, vários dos seus jogadores eram empregados da RVC, da Rede de Viação Cearense. Né? A gênese, a origem, a história do ferroviário, na verdade começa, até pelo nome, né, vinculado umbilicalmente à ferrovia. Aliás, um fenômeno nacional, brasileiro. Nos anos 30, houve uma ampliação dos serviços da ferrovia, né? E aí os operários, né, no intervalo lá do trabalho, eles improvisaram um grande rachão, que seria hoje um rachão, né, entre dois times improvisados, o Mata Pasto e o Jurubeba. Certamente a classe ferroviária viu, né, como uma possibilidade de consolidação da sua própria categoria profissional, né? Não deixava de ser também um hobby aos finais de semana. Havia no futebol cearense um futebol oficial, né, da federação cearense e tal, mas havia várias ligas operárias na periferia, e esse time quase chamado de ferrocarril, mas chamado por fim de ferroviário, acabou disputando esses amistosos na periferia. E, de certa forma, o Valdemar Caracas teve um papel preponderante nesse processo, porque apesar dele sempre dizer que o ferroviário foi fundado pelos operários, foi ele que cuidou de organizar e legitimar esse processo. O ferroviário que fundou foi os operários. O Valdemar tem uma história realmente no clube, uma história. Apesar de alguns tentarem contestar que tenha sido ele o verdadeiro mentor, ainda que não tenha sido o único, ele jamais pode ser excluído de ter sido um dos mentores do nascimento do ferroviário. Sempre fui dedicado à minha classe. Eu fui tudo no ferroviário. Eu fui treinador, fui dono. O ferroviário só passava o que eu queria, pronto. Se eu não quisesse uma coisa, não passava. Eu fui muita coisa na estrada de ferro. Fui muita coisa. Fui o que não queria ser mais do que fui. Tanto
Tanto é que no dia 9 de maio de 33 ele oficializou a fundação do Ferroviário junto com todos os operários e colocou o Ferroviário para jogar na Liga Suburbana, onde o Ferroviário foi campeão em 1935. E aí, esse time, ele vai ser depois convidado, em 38, a participar da primeira divisão do futebol cearense. E nessa época, a Ferrovia, até muito tempo, era também uma grande empregadora. E os dirigentes tinham muita projeção social. Inclusive, o Valdemar Caracas foi eleito vereador com o apoio dessa classe ferroviária, justamente por conta da sua importância, né, na diretiva, mas também por conta desse envolvimento com o futebol. Porque não há como dissociar o ferroviário do processo de profissionalização que o futebol cearense viveu no final dos anos 30. Então, o que faziam? Contratava o jogador como funcionário, né? Portanto, tinha um salário bem razoável para o padrão da época, né? E ele, então, ia jogar futebol pelo Ferroviário. Todo jogador de futebol daquela época tinha vontade de jogar no Ferroviário pelo emprego que ia ter, que era o emprego federal, que era a Refesa, né? RVC. E então, o Ferroviário conseguiu vários jogadores bons e empregou, que ainda tem muitos aí que vivem muito bem através do emprego. Além de ser, né, um emprego numa empresa do Estado, né, importante na empresa do Estado, você vai ter direito a uma boa remuneração, ainda vai ter amizade do dirigente, né, esportivo e dessa empresa estatal, a RVC. Porque naquele tempo não era bom o futebol em matéria de finanças, né? Então, o Ferroviário tinha essa vantagem durante os outros. Como os demais clubes, né, não tem uma mãe, uma empresa, né, para dar subsídios, ofertar esses salários, né, ofertar o emprego, melhor dizendo, eles vão ter que pagar salários. E aí isso incrementa no Ceará, no estado do Ceará, o processo de tornar o futebol profissional. O Ferroviário era time de eletricistas, de bombeiros hidráulicos, mecânicos, né, o pessoal da rede de viação ferroviária, né, rede de viação cearense. Então o Ferroviário tem uma grande importância nesse sentido, né, de ser um clube operário, né, um clube de subúrbio, isso por si só é algo espetacular, mas ao mesmo tempo um clube que vai abrir ainda mais as portas para que pobres, negros, outros grupos sociais venham disputar um futebol que até então era pautado pelo elitismo. Talvez dos clubes ferroviários do Brasil, o mais vitorioso seja o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário representa muito, não é pouco não. Se as pessoas pudessem entender a marca Ferroviário, a grife Ferroviário, talvez o Ferroviário não tivesse ficado nessa condição que está hoje. Então esse time, nessa época romântica do futebol, teve grandes craques, conquistou 9 campeonatos estaduais. Olha, o primeiro título do Ferroviário em 1945 foi um título emblemático, porque você tinha Ceará, Fortaleza e Maguari, com times muito superiores ao Ferroviário. O primeiro treinador campeão do Ferroviário é o Valdemar Caracas, né? Num título muito importante, que é o de 45, né? É o título em que o Ferroviário, ele foi uma surpresa enorme na cidade quando ele bate o Maguari. O Maguari estava invicto há muito tempo, há vários anos, né? Não perdia para o clube cearense, era o clube dos príncipes, né? E é uma coisa muito impactante para o Ferroviário, que é o primeiro título, né, estadual que o clube ganha, mas ao mesmo tempo para o futebol cearense. Porque o Maguari, como ele gastou muito nessa campanha e não foi campeão, ele entra com um prejuízo enorme nas contas e será obrigado a fechar o seu departamento de futebol. Depois, né, com o processo, o segundo título já foi em 50, o terceiro foi em 52, que é a mesma geração de jogadores. E aí teve um hiato de 16 anos, que aí foi justamente quando os engenheiros já da Refesa, né, que foi a continuidade da RVC, quando os engenheiros da Refesa, capitaneados pelo Elzi Cabral, eles conseguiram consolidar um processo de gestão para a época extremamente contemporânea, de vanguarda, inclusive culminou com o Ferroviário tendo seu estádio, que até hoje existe, né, o estádio Elzi Cabral.
Eu sou ferrão, sou e daí? Se não quer ser ferroado, peça logo pra sair. Nosso time é de garoto, mas é espetacular. Quem quiser ver o ferrão, vá à Barra do Ceará. Eu só peço aos que são contra, que não vão achar ruim. Sabe de que o estádio Alci Cabral é do Ferrinho. O ferroviário que eu vi forte mesmo para valer foi o ferroviário da década de 60, certo? Ferroviário ali, realmente com timaço. E o ferroviário cresceu muito na década de 60. Recuperou, né, o terreno perdido de 16 anos sem títulos. Ganhou em 68 o Cearense invicto e ganhou em 70, quer dizer, praticamente a mesma geração. Enfim, e depois passou a ser um clube mais importante ainda do que ele foi na sua primeira fase, né? Era um time que tinha vida. Tinha vida. Você não podia desprezar o ferroviário, não. O ferroviário era respeitado por times do Rio. O ferroviário foi conhecido aqui como o time das temporadas. Era o time que quer dizer temporada. As temporadas é o que chamamos hoje de amistosos, né? Porque o futebol cearense, o nosso feijão com arroz, né? Ele tem um público menor. Então, quando é que os clubes conseguiam alguma renda maior? Quando tinha amistosos. Amistosos, né? E aí era tão importante que o campeonato cearense parava. Parava o campeonato cearense para que fosse feito essas temporadas, amistosos. Então, de repente, você tem... porque é uma coisa diferente, né? Você vai ver, de repente, o Flamengo jogando em Fortaleza, vai ver o Santa Cruz, vai ver o Bahia, o Palmeiras, né? Era uma marca do ferroviário. Time do Rio que vinha para cá, né? Tinham dificuldades de bater no ferroviário. Até ganhava o Ceará Fortaleza. Chegava do ferroviário... O ferroviário ia lá e tirava aquele caeco, diz, e ganhava sempre o jogo. Foi conhecido o time da temporada. Eu lembro muito quando o Ferroviário evitou o Penta do Ceará, em 79. Né? O Ceará pressiona, bota a bola na trave, o Cícero pega tudo. Pega tudo, e aí no contra-ataque, ao gol, o único ataque do Ferroviário no jogo, a gol do Ferroviário. Eu fui a Goiás transmitir jogo do Ferroviário com transmissão ao vivo pela televisão. Série A do Campeonato Brasileiro. Década de 80. Nos anos 80, o Ferroviário, durante 5 anos seguidos, de 79 a 84, ele disputou o que a gente conhece hoje como Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque na época era classificatório pelos estaduais, o Ferroviário estava sempre nas finais dos estaduais nesse período, e quando não era campeão era vice, quer dizer, de certa forma jogava a final e ganhava o direito de jogar a Série A. 1 no Ferroviário. Zico tabela com Leandro e dá na frente para Tita, que arranca e faz o gol. Flamengo 1-0. Um belo gol de empate do Ferrinho. Paulo Maurício bate a falta com perfeição. Raul nem se mexe. Ferroviário 1, Flamengo 1. Zico de novo no comando, toca curto para Tita. O câmera não acompanha a jogada no fundo com Adílio. Sai o cruzamento, Tita dá um toquinho e Nunes marca o gol da vitória. Final, Flamengo 2, Ferroviário 1. Pouca gente lembra disso, mas o Ferroviário tinha conquistado o título de 88 na base do Mecenas, né? Nós tínhamos Vicente Monteiro, que era o cara que bancava, né? Era proprietário aqui da Pepsi, e ele bancava o Ferroviário campeão cearense de 88. Pode sair o gol, olha o Marcelo, correu, chutou e é gol! Gol do Ferroviário, Marcelo Veiga! Tivemos um grande momento na década de 90, que foi exatamente a época do bicampeonato, na direção do Clóvis, que assumiu em 93, 94, 95, bicampeão. Foi a única vez que o Ferroviário foi bicampeão ao longo da sua história de 80 anos, 82 anos.
Então foi uma vez bicampeão. Na verdade, o Clóvis Dias, ele percebeu naquele momento, nos anos 90, um processo que hoje está muito claro no mundo da mercantilização do futebol. E ganhou 94, 95, né? De uma maneira assim, passando por cima de todos. O Ceará era vice-campeão da Copa do Brasil e perdeu para o Ferroviário em 94. O time de 95 era tão bom quanto o time de 94, porque houve algumas mudanças, né? Mas a base era a mesma. O time de 95 ganhou com folgas o campeonato. As emoções do Ferroviário, 94, 95 no campeonato. Vibrei muito, a imprensa estava até com um certo ciúme já, porque o Ferroviário 2 anos seguidos campeão, botando Ceará e Fortaleza para trás, então foi muita alegria para mim. O Ferrinho, que já mandava no jogo, passa a esnobar. Perde uma, 2, 3 oportunidades. E não fosse Roberval, mas estava escrito, tinha que dar Ferrinho. E não importa o placar, vale mesmo é comemorar. O campeonato está em boas mãos. Campeão de 1994. Continuar, porque nós sabemos que é por aí o caminho do bicampeonato. Quantas vezes fui 2 vezes do campeão? Né? Seguido, né? Eu sou Ferroviário. Nós estávamos presentes, acompanhei o bicampeonato do Ferroviário 94, 95, entrava em campo, né? Resultado 0-0, mas é o suficiente. A torcida invade o gramado e comemora o tão sonhado e inédito bicampeonato. Congratularmos todos uns com os outros, amigos, inimigos, adversários, com a conquista do Ferroviário, que muito me alegra, porque eu cometi o pecado de fundá-lo. Então nós estamos felizes, porque era um título que há 56 anos eu vinha procurando a ver esse título. E vamos chegar até o ano 2100. Ferroviário Atlético Clube, és um super campeão. Salve a bandeira coral, tremulando em cada mão. Ferroviário Atlético Clube, és um super campeão. Salve a bandeira coral. O ídolo do Ferroviário, na verdade, Pacuti. Eu sempre considero o Pacuti o maior dos ídolos corais. Foi o melhor jogador do Ferroviário? Não, não foi. Pacuti era goleador. Botou bola na frente, pode se preparar que o gol saía. Não tenho o que falar de Pacuti, né? Pacuti é um jogador que teve uma carreira muito rápida no Ferroviário. Pacuti não chegou nem a 100 jogos com a camisa do Ferroviário, mas ele fazia muitos gols. Tanto é que ele rapidamente foi para o Sport de Recife, do Sport foi para o Vasco da Gama, do Vasco foi para Portugal. Fui muito feliz na minha carreira de futebol. Fui muito feliz. Porque procurei ser amigo, procurei ser companheiro. Como eu lhe falei há pouco tempo, renunciava a muitas coisas, porque eu tinha um compromisso com o clube e com a torcida dentro de campo. E eu era um jogador conhecido como goleador. Eu não era craque de futebol, eu era um jogador goleador. Então, se você pegar ali desde a época de Pacuti, você tem aí Pacuti, você tem Facó, você tem ali no Hamilton Melo, Edmar, Coca-Cola. O Coca-Cola também jogou muito, mas o Coca-Cola não tinha, o Coca-Cola tinha a eficiência, mas não tinha a qualidade técnica do Aldo, sabe? Aldo, para mim, foi assim, uma coisa, era bonito ver o Aldo jogar. Esse time que eu estou te dizendo aí, que tinha o Kit, Dr. Kit, né? Médico, muito bom. Kit, tinha o Macaco, tinha o Aldo, Zé de Melo. Esse time do Ferroviário, rapaz, não era nem negócio de ganhar campeonato, não. Era a exibição que dava. Mas quero frisar que eu tive vários amigos dentro do Ferroviário como jogador, mas tinha uma dupla lá muito importante, que era Pacuti e Zé de Melo. Eu não posso esquecer desse Zé de Melo, porque era uma pessoa, um grande craque de futebol cearense, que todo mundo conheceu. Não dá para deixar de citar, por exemplo, já agora na geração aí dos anos 80, o próprio Mazinho Loyola.
Marcelo Veiga. Marcelo Veiga arrisca daí. Mandou uma bomba. Gol do Ferrão, Marcelo Veiga. Betinho, que não foi campeão pelo Ferroviário, mas jogou de 82 a 84, tem uma camisa 10 assim, sensacional. O Ferrinho na frente, lançamento de Betinho, Almir ganha na dividida e chuta forte. Ferroviário 1, Cruzeiro 0. E Jorge Veras foi ídolo. Veja um belo gol do Ferroviário. Grande jogada de Jorge Veras pela direita. Lençol no zagueiro, bola na rede quase sem ângulo. Este vale a pena ver de novo. Placar final, Ferrinho 1, América 0. Agora nos anos 90, um dos maiores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Ferroviário era Cássio. Né? Um cara que fazia gol contra o Ceará, contra o Fortaleza, desequilibrava, fazia golaço. Bola com Batistinha, olha a penetração, olha a penetração. Acácio, bateu! Golaço do Acácio! É uma coisa interessante quando começam a surgir os clubes operários, né? O aparecimento de torcidas, que até então praticamente não existia. A torcida do clube operário, ela não vai torcer só pelo time, vai torcer para o seu amigo, né, de labuta, porque o goleiro é meu amigo lá na fábrica, eu conheço o goleiro. Se alguém bate, né, tem lá uma jogada violenta, bate no meu goleiro, eu vou tomar as dores, né? Existe uma situação no Brasil que os clubes de origem proletária, eles nunca foram clubes de massa. Eles nunca tiveram grandes torcidas numerosas. Eles sempre tiveram torcidas menores, extremamente qualificadas. A torcida do Ferroviário sempre se qualificou como uma torcida diferenciada em termos assim, ela sempre foi constituída de muitos professores universitários, de funcionários públicos, né, pessoas ligadas à esquerda, né? E tem uma aura de certo romantismo, né, em torno do Ferroviário. Tem alguma coisa assim que é bastante atraente, porque mesmo quem torce Ceará, quem torce Fortaleza, tem uma certa afetividade, vamos dizer assim, pelo Ferroviário, né? O Ferroviário e o Fortaleza, eles tiveram um crescimento grande depois da extinção do Maguari. O Maguari está voltando agora, mas não sai nem da nossa terceira divisão. O Maguari mesmo, o famoso 11 Cintanegrino, que era o maior rival do Ceará e era a segunda torcida. Com a extinção do Maguari, parte dos torcedores que não gostavam do Ceará migraram para o Fortaleza e para o Ferroviário. Normalmente uma torcida que passa de pai para filho, né? Os torcedores mais novos, com certeza os tios, os pais, eles torcem Ferroviário e isso acaba passando. Eu casei, meu primeiro casamento, com a dona Neide. O pai dela, o seu Toninho, apaixonado pelo Ferroviário. E os filhos dele, né, inclusive a Neide, por conta exatamente do pai, torcedores do Ferroviário até hoje. Assunção, que é engenheiro, torce Ferroviário, João torce Ferroviário, a família toda torce Ferroviário. Mas meu amor pelo clube vem de família. Desde que eu nasci, meu pai sempre torceu e sempre foi ferroviário, certo? Sendo ele até diretor do clube em 1975, certo? Então isso aqui vem de berço. Meu pai, ele já torcia Ferroviário e me levava ao estádio desde cedo, né, de pequeno. Inicialmente, quando eu comecei a torcer, foi de raízes, vem de raízes antigas do meu bisavô. Meu avô me trazia aos jogos em 2006 aqui, no antigo PV, me lembro ainda. A torcida do Ferroviário é linda, cara, é espetacular. Você pegar um clube que há 20 anos não ganha nada, você faz um jogo contra o Maracanã no PV, domingo à tarde, chuvoso. Os caras vão, é muito legal. O cara vai, faz o barulho, come pipoca, você vai chegando no estádio, você pensa que está lotado, aquilo assim, e não tá. Torcedores mais velhos já não vão ao estádio, e a renovação da torcida do Ferroviário foi um processo muito lento, por falta de título, certamente. Se você colocar um jogo do Ferroviário, o Ferroviário achando bem, o Ferroviário coloca 2.500 pessoas no estádio. Talvez sejam as mesmas 2.500 que iam nos anos 80. Em 1980 você tem público de 500, 600 pessoas.
Só que 500, 600 pessoas no universo de uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes é totalmente diferente do que uma cidade hoje que tem 2 milhões e 500 mil de habitantes. Então, realmente, a torcida do Ferroviário diminuiu, mas ela não perdeu essa característica de ser uma torcida extremamente qualificada, de serem pessoas ligadas a convicções políticas de esquerda, de funcionalismo público, pessoal das universidades. Mas eu acho que a torcida do Ferroviário é uma das mais bonitas do mundo, assim, porque até outro dia o Evaristo Nogueira, do Trem Bala, né, foi brincar dizendo que o torcedor do Ferroviário era masoquista. Mas não é masoquista não, você amar o outro e querer conviver com o outro não é masoquista. Pelo contrário, é amor, né? É diferente. E eu digo sempre, olha, quem torce Ferroviário é assim, fica tranquilo, porque não tem grandes expectativas, e de vez em quando tem uma alegria, que é uma vitória. Então, para que coisa melhor do que isso? Sofre menos, né? Se as estatísticas não provam, né, isso, eu acho que a emoção prova, né, que o Ferroviário é o segundo time do futebol cearense e continuará sendo, eu espero que continue sendo durante muito tempo ainda. A ferrovia, ela foi, ao longo dos vários governos do Brasil, sendo colocada de lado, sendo mesmo sucateada, né? E aí, nos anos 90, com o processo do neoliberalismo, as privatizações, né? E aí a Refesa é privatizada. E aí, logicamente, ao ser privatizada, vai cessar o apoio, o pequeno apoio, então, dado, ajuda financeira, dada ao ferroviário. Todo probleminha, faltou uma bomba, a Refesa mandava repor. Pagamento de luz, de água, de tudo era Refesa. Porque até a gestão do Clóvis Dias, tudo era maravilha. Porque você recebia em torno de R$150 mil naquela época da Refesa, e tinha os conselheiros que eram apaixonados pelo ferroviário, que davam muito dinheiro. O time do Ferroviário, depois que saiu da Refesa, não foi apenas em função do apoio financeiro, que era pequeno, mas existia também em torno do Ferroviário uma patota de pessoas que gostavam, que eram da rede também. Quem era na rede gostavam, eles eram amigos, se gostavam e gostavam do time. Aí quando houve a privatização das rodovias, aí foi então que realmente foi um pacto muito grande, né? E o time também começou a não ter êxito, a não ter sucesso e, consequentemente, a torcida foi minguando. E aí, em 97, eu, como pesquisador do Ferroviário, eu qualifico como um golpe político, um golpe de 10 de dezembro de 97, que aí foi exatamente a saída do Clóvis. E aí desmoronou. Havia sido o Ferroviário bicampeão cearense, né, uma coisa espetacular, e um bicampeonato comandado por um empresário chamado Clóvis Dias, né? No instante em que você tem um empresário à frente do clube, isso assustou os dirigentes mais antigos, porque eles temeram, e aí eu compreendo, né, a lógica do porquê, que ocorresse com o Ferroviário o que houve com outros clubes. Se nós um clube de empresários, sendo um clube descaracterizado. Chega lá, se estabelece, na verdade não quer o bem do ferroviário como coisa prioritária, quer fazer do ferroviário simplesmente barriga de aluguel, né? Pegou o menino, já passa para frente e vai ganhar dinheiro, vai faturar. Isso daí gerou muita confusão no próprio ferroviário na época do Clóvis Dias. Brigaram, mas brigaram tanto que finalmente chegaram a um acordo. O presidente Carlos Alberto Mesquita concorda com a transferência de 9 jogadores do Ferroviário, aquelas transferências que o presidente Clóvis Dias tentou fazer de qualquer maneira e houve sempre alguma coisa emperrando. A liberação definitiva do atleta Cleiton. Então, ao invés de 9, são 10 jogadores. A renúncia do presidente Clóvis Dias imediatamente com a exoneração dos demais membros da sua diretoria. Porque era um empresário que ganhou 2 títulos, mas só pensava no bolso dele. Então, que ideal é esse? Futebol por ideal é esse? Assim, eu me recuso.
Então quer dizer que o time do Ferroviário ia dar certo porque tinha um dono. Eu não concordo com o time de futebol tendo um dono. Na verdade, o Clóvis fez um sucesso singular na história do clube, né? Ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Pegou o clube numa situação também precária, todo mundo se lembra dos 9-1 do Ceará. O clube estava também numa pindaíba, muitas dívidas. E ele teve a inteligência e competência de administrar bem o clube. E botaram esse rapaz para correr de lá, os corneteiros. Porque ele está roubando aqui, levando o jogador nosso daqui. Ele é que trazia o jogador. Ele que pagava os jogadores. Ele tinha de se ressarcir de alguma forma. Então os jogadores juvenis tinham qualidade, ele vendia. Eu costumo dizer que algumas pessoas não gostam, né? Que foi a vaidade dos medíocres, né? Que proporcionou um absurdo que deu no que deu e hoje está do jeito que está em função daquela ação. Mas foi uma atitude, assim, não, ao meu ver, que criminosa para a instituição. Quando o Clóvis Dias saiu, desmoronou a estrutura que ele montou. Ainda houve um resquício interessante em 98, porque aquela base, boa parte dela ficou e ainda foi vice-campeão cearense em 98, mas a partir de 99 o Ferroviário começou a ter as suas posições vexatórias. 7º lugar em 99, em 2000 já brigou contra o rebaixamento, se salvou no último jogo, e aí veio as agrulhas, a fase aí negra, a década perdida do Ferroviário. Quando foi em 2012, o Ferroviário foi rebaixado, dentro de campo. Gente, começamos com o triste rebaixamento do Ferroviário. O previsível foi consolidado ontem lá no Romeirão. A vitória diante do Guarani de Juazeiro não foi suficiente, já que o Icasa venceu Itapipoca no Romeirão. E por conta de um erro, o Crateus tinha escrito um jogador irregular, o Ferroviário acabou escapando do rebaixamento. Boa tarde a todos. Uma notícia boa para a torcida coral, Fabio. O Ferroviário pode sim escapar no tapetão. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas provas que são contundentes e que estava a dispor de todo mundo, né? Exatamente. Quer dizer, já naquele período ficou bem dito bem explicitado que o Ferroviário estava no caminho do rebaixamento. Ninguém cuidou, terminou acontecendo. O Ferroviário não cai não, o Ferroviário é grande. O Ferroviário é grande. O Ferroviário em 2012 estava totalmente estava terra arrasada, 7 meses de salários atrasados, funcionários que não recebiam, completamente rebeldes do ponto de vista das suas funções, né? não queriam ficar, e a gente achava que ali era um momento de renovar. Né? E quando estava realmente no fundo do poço, eu me aventurei, né? Que aí foi um grande erro, né? A tentar vir para cá para poder ajudar a salvar. Em 3 meses a gente foi vice-campeão cearense, sub-20. E essa base serviu para o time que foi montado para o Campeonato Cearense de 2013, que era dividido em 2 fases. A fase sem Ceará e Fortaleza, que estavam na Copa do Nordeste, e a fase com eles. Nós tivemos a grata felicidade de ter um gerente. Foi um grande momento do clube, eu acho que foi o grande diferencial da gestão, o Armando, que realmente sabe tudo e algo mais, né? Então eu acredito aquele momento, a presença dele aqui dentro. O Ferroviário tinha um objetivo em 2013, não ser rebaixado. Por quê? Porque quem joga um campeonato cearense, onde todos os clubes, inclusive do interior com apoio de prefeitura, tem folha de 100 mil, 150 mil, e a gente jogar com uma folha de 35, é óbvio que quem é candidato a rebaixamento é o Ferroviário. E nós tiramos 2º lugar nesse processo e nos livramos do rebaixamento. A gente chega no Campeonato Cearense 2014 com o Yarley, jogador bicampeão mundial, cria do Ferroviário. Nunca tinha jogado no Ferroviário. Então eu sento, fiz o projeto do Yarley, o bom craque, a casa torna, a camisa 94, que era foi o ano que ele esteve no Ferroviário, se federou, né, se profissionalizou no Ferroviário.
E a gente fez todo um movimento com o Forró Sacode patrocinando o Ferroviário. O Ferroviário voltou para a mídia de maneira positiva. A hora é de falar com ele. Arley, tudo bem? Tudo bom. O reforço do Ferroviário para o Campeonato Cearense. Tubarão da Barra continua se reforçando para a temporada 2014. Tengo que hablar de Yarley, ¿te acordás de Claro, Yarley? Pedro, el brasileño. ¿Cómo que no? Levantó una Copa Intercontinental en 2003. Bueno, juega en el campeonato cearense, ¿no? Sí, en el Brasil. Ferroviário. Então o jogo da gente de estreia na Arena Castelão, o primeiro time brasileiro a jogar oficialmente numa arena de Copa do Mundo. Aí a gente ganha de 7-2 do Crato, o Yarley faz 3 gols, pede música no Fantástico. E desse jogo veio o primeiro artilheiro musical de 2014. Fiz 3 gols hoje no Campeonato Cearense, pelo Ferroviário. E eu gostaria de pedir a música do Forró Sacode, O Patrocinador. Eu sou o patrocinador, elas adoram. Tá aí a trilha sonora para os 3 gols do Yarley. No dia seguinte, era uma euforia só. Nós pensávamos que aí ia dar tudo certo, ia voltar ao Ferroviário de antigamente. Mas a questão é coisa de futebol, né? Planos, vamos ser campeão cearense, vamos brigar pelo título. Houve um passo grande demais, se sonhou demais. O presidente do Ferroviário, Edmilson Júnior, quis dar um passo mais alto, maior do que as nossas próprias pernas. E o Ferroviário não tinha dinheiro nenhum, era o mesmo jeito, mesma situação que é hoje. Mesmíssima situação. Quem está fora vê o futebol de uma maneira que quem está dentro. Eu sabia que a pré-temporada do Ferroviário tinha sido uma lástima. Então aquele 7-2 enganou a muita gente, a mim nunca enganou. A gente começou a perder, Petrolão de 4-0 do Fortaleza, e aí a coisa começou, aí muda treinador, aí muda não sei quem, aí o presidente briga com o vice-presidente, não sei o que, a coisa desandou. Teve uma divisão muito grande da diretoria. Empresas foram criadas dentro do Ferroviário para agenciar jogadores, e isso tudo prejudicou e muito. Além do Ferroviário passar a ser uma barriga de aluguel. Porque todo empresário vinha e botava 2, 3 jogadores no Ferroviário, porque não tinha dinheiro mesmo para pagar, e os empresários pagavam e ia se arriscando. Isso inclusive com técnicos também, os empresários que pagavam os técnicos, e os técnicos logicamente colocavam em campo os jogadores do interesse dele e do grupo que o estava financiando. Isso foi muito ruim. O Ferroviário tinha um grupo horroroso em 2014. Igrejinhas, panelinhas, falta de qualidade técnica, muito jogador. Todo dia chegava jogador no Ferroviário. Isso não acontecia em 2002, 2013. O Ferroviário teve 40 e tantas contratações. Divergir, eu acho que é a coisa mais natural e possível para você chegar a um objetivo. Agora, o que é que nós não conseguimos? Foi que a divergência causasse a divisão. Né? Então, acho que erramos nesse aspecto. Né? Então, consequentemente, quando há divisão, não há menor situação de você ter divisão que não traga problemas. Então, obviamente, teve atrito. Eu fui um dos que mais me atritei. Eu briguei com o Edmilson Júnior. Eu disse um monte de coisa para ele. Né? Ele disse coisas para mim. Foi falha, foi um erro da parte dele ter mudado tudo que a gente construiu em 2012, 2013 para 2014. Eu qualifico que foi. Ele pode até ter tido a melhor das boas intenções, mas foi o ponto que naufragou o Ferroviário. E aí culminou também com uma série de problemas que constituíram dentro da nossa gestão, né? E aí houve realmente a queda, até pela fragilidade. Nós perdemos completamente os nossos alicerces, nós perdemos completamente a nossa estrutura política. Infelizmente hoje o Ferroviário só tem um nome Ferroviário, não tem mais nada. Quando eu cheguei no clube eu fiquei assustado. A metade do time mora em Messejana. Os caras vão de Messejana de ônibus até a Barra do Ceará. Eu levo eles, trago, entendeu? Mas quando não dá para me levar eles vêm de ônibus. Então é uma estrutura que é difícil jogar um campeonato de alto rendimento. O Yarley ele não falou nada mais do que a verdade. A estrutura física do Ferroviário é horrível, certo? A gente conversava muito e ele dizia, Jeff, esse clube não tem estrutura para montar uma equipe de futebol profissional.
os colchões não prestam, o campo, o gramado não presta, nós não temos uma alimentação adequada e por aí vai. Os dormitórios não são legais, o ar-condicionado o filtro está ruim, o cara passa a noite espirrando, não sei o que, não sei o que. Nós temos situações aqui que parou no tempo, nesses 20 anos, é a mesma situação. As mesmas, tal qual quem entrou aqui há 20 anos e entra agora, você não se depara com a mesma situação. Então é outro aspecto também que não evoluímos. Aquele prédio do ferroviário, os alojamentos, o próprio gramado, ele é dos anos 80, final dos anos 80. Quer dizer, nós temos aí quase 30 anos de deterioração daquele patrimônio. Ainda bem que fizeram aquele, eu não sei como foi costurado aquele contrato, para evitar que aquele patrimônio da Barra do Ceará ficasse na mão de especuladores, que senão já tinha vendido aquilo dali. E já houve agora coisa recente, uma proposta para vender, né? Ainda bem que foi rebatida na hora. Oi, valendo! Bora, bora! Começou a chegar material de treinamento, né? Estamos esperando material para jogo, temos bolas aí suficientes para trabalhar, coisa que a gente não tinha nem na Fares Lopes. Então, tem que ter a estrutura, tem que ter todo um apoio por trás para os atletas, uma suplementação. Então, acho que faltou essa parte. Eu acredito que daqui a um tempo vai melhorar, como tem melhorado algumas coisas, para poder melhorar para os atletas aqui as condições de trabalho, né? Dentro das nossas limitações estruturais que a gente tem, está tudo correndo dentro do normal. A gente está na última semana, né, dando ênfase à parte tática, à questão do posicionamento. A parte física já foi feito trabalho que tem que ser feito e agora é aprimorar bastante a parte tática. Está fazendo um bom trabalho físico, estamos em pré-temporada, fizemos alguns jogos amistosos, como Fortaleza e Ceará, e creio que o trabalho está sendo bem feito, esperamos dar resultado no campeonato. A preparação está sendo boa, tá muitos dias desse período aí tá cansativo, mas vai dar tudo certo aí, se Deus quiser, vai ser no final.
as expectativas são as melhores possíveis e vamos fazer o que a gente vem trabalhando, né? Então se a gente for pôr em ritmo, e agora é a hora, chegou a hora, então vamos lá. Tudo nosso, Deus na frente. Todo mundo aí focado, unido, para poder conquistar a vitória aí e seguir em frente aí para poder ter para subir e ter o acesso aí. Valeu. Vitor Leal fecha num zagueiro, Maxwell no outro, nisso a partida. Procurar uma jogada de fundo, que o zagueiro não está atento, hoje vou procurar aqui por dentro, vamos jogar. Vai ser difícil, porque nossos dois meios vão estar aqui comprometidos, Valdeci, Marquinhos, para não deixar os holandeses receber essa bola para jogar. Tá? Aqui vamos observar, quando essa jogada de fundo tiver o Maxwell, você entra por dentro, ou você ou o Valdeci. A partida vai ser muito importante para nós. Dois, três, 4, 5, 6, 7. Opa! Boa, Matheus! Boa, Fábio! Boa, Fábio! Isso aqui, velho, é o amor da minha vida, pode ter certeza. Viu? Eu mexi aqui mais do que a minha família. Certo? Isso aqui é time grande, parceiro. É time grande, então é time grande. A gente tá no buraco, a gente tá, velho. Mas vocês são guerreiros, vocês vão tirar a gente. Então vamos entrar ali e vamos fazer o nosso papel, pô. O nosso pão de cada dia a gente tira daqui. Então, vamos lá, tem pessoas que precisam da gente nas nossas casas, tem pessoas que vê a gente como espelho. E assim que a gente tem que ser, agarrar no braço um do outro e segurar no braço um do outro. Vamos dar nosso coração, velho. Vamos jogar, velho. Vamos melhor, velho. Vamos melhor, eu quero sair, velho. Vamos hoje, Tem bola rolando para você ligado na FCF TV. Primeiros passos, primeiras emoções para Ferroviário e Tiradentes. Bola sobrou dentro da área, o chute! Gol! Do Tiradentes! Perna direita pro gol! Gol do Tiradentes! Custódio pediu a bola, apita Custódio, final de jogo, 2 pro Tigre, 0 pro Ferroviário e tem vaia do torcedor coral.
fez o cruzamento rasteiro, bate na zaga do Ferroviário, volta com o Emerson, rolou pro meio, chute! Gol do Uniclinic! Vem mais um! Gol do Uniclinic! O Ferroviário, chute de fora da área! Gol do Ferroviário! Jogos um em cima do outro, a gente tem que procurar acertar o máximo para que nas próximas partidas a gente não possa errar mais. Bola vai sobrando! Gol do Ferroviário! A equipe do Ferroviário pode fechar o placar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Ferroviário! Cruzamento para dentro da área, tocou de cabeça! Gol do Crateús! Amplia aqui no PV, 2 para o Crateús, 1 para o Ferroviário, Denis de cabeça. O Ferroviário tem pela frente uma maratona decisiva. 18 pontos estão na disputa e ainda restam 6 rodadas até o fim da competição. Só nessa semana são 2 partidas importantes. Amanhã contra o Barbalha no estádio Inaldão e no sábado contra o Nova Russas no Presidente Vargas, aqui em Fortaleza. Valeu, negão! Bora, Ferrão! Pra você ver, né? É uma coincidência, né? Um time numa situação delicada dessa, tá precisando de uma vitória no dia do aniversário, então o que eu desejo pro Ferroviário é muito boa sorte, que a gente ainda consiga, se Deus quiser, neste ano voltar para dentro disso aí. Cobrança, tocou de cabeça, Alisson fez a defesa, sobrou, gol da Uniclinic! Olha o gol, gol da Uniclinic! Valeu, negão! Sobrou, olha o chute! Gol da Uniclinic! Aí vem, é pênalti para o Ferroviário! Vai Maxwell! Olha o lance! Gol do Ferroviário!
Foi o Eziel, cobrança! Gol! Do Uniclinic! Fechar o caixão do Ferroviário. Aí a cobrança! Gol da Uniclinic! Renuncia, seus moços! Renuncia! E tô cansado de sofrer, filha da puta! A Águia da Precabura aplicou 5-1 no time coral, eliminando as chances do clube da Vila Elzir Cabral de voltar à elite do futebol cearense. Bom, é triste, né? A gente está passando por essa situação. O Ferroviário, que é um time considerado grande no estado do Ceará, está na segunda divisão. É complicado, a gente não poderia ter perdido esse jogo. Logo no aniversário do Ferroviário a gente está perdendo um jogo desse, que eu acho que é histórico, porque o Ferroviário perder para o Uniclinic nesse estado. Cara, infelizmente futebol é isso, né? A gente tem que passar por essa situação, vai servir de aprendizado, amadurecimento para alguns aqui, até mesmo para mim. E vamos torcer que o ano que vem o Ferroviário possa sair dessa situação. Segunda divisão é um inferno. Que jogador, a gente tem nossa parcela de clube, diretoria, torcida, todo mundo que faz parte do Ferroviário tem sua parcela de clube. Talvez o time não teve um padrão de jogo, não teve um planejamento certo. Pra você ver, né? No campeonato, que é curto, tipo um torneio, você ter mudança de 4 treinadores não é fácil. Se não tiver um tempo, um treinador só, isso vem a prejudicar, porque o trabalho do time não rende, não adianta. Começamos com um treinador, em 2 jogos já não era mais ele. Ficamos durante 3 ou 2 partidas com uma comissão técnica interina, formado pelo técnico do Sub-20. E um garoto que estava lá para fazer um estágio, de repente ele assinou como técnico do Ferroviário, da equipe profissional. E aí nós já havíamos acertado com o Raimundinho, né, do Quixadá. Só que o Quixadá foi avançando de fase e retardando cada vez mais a vida dele. Quando ele veio, e aí foi o grande erro, já veio com o peso de 4 jogos, 3 derrotas, né? Então uma exigência terrível, já pegou o time na 5ª rodada numa situação difícil. E aí, meu amigo, você começou errado, é muito difícil você acertar no final. Quem é ferrão de coração, tem tradição coral, nunca vai abandonar o Ferroviário. Sempre vai estar com o ferrão. Na dor, na alegria, sempre é Ferroviário. Não muda, não muda. Nunca vai abalar. Porque o Ferroviário, ele não é um time de futebol. Ele é o nosso bem-querer. Esse pessoal que está aqui, todos têm essa mesma postura, né? Não importa onde o Ferroviário esteja, no interior, aqui na capital, se ele está bem ou mal, a gente está sempre com o Ferroviário para o que deve é. E torcedor verdadeiro é esse. O time está em crise ou não, ele está sempre
em cima dele, torcendo para valer. É como um casamento. A alegria da torcida, estamos aqui. Até eu gosto de brincar, que é mais fácil eu trocar de mulher do que trocar de trigo. Eu deixei a minha noiva por ele. Foi. Marcelo, escolher entre ele e o Ferroviário. É meu coração, um deles. Né? Dois corações, o outro do lado do Ferroviário, o da minha família e não. É o meu amor. É a minha cachaça. É o meu vício. É o meu bem-querer. Porque eu só deixarei de torcer Ferroviário se um dia ele deixar de existir. És o tubarão da barra, és um time de garra, és um grande esquadrão. És a alegria do povo, esquadrão glorioso do meu coração. És a alegria do povo, esquadrão glorioso do meu coração. Graças a um grande trabalho de toda a força coral, hoje tu és conhecido, és glória nacional. Salve a humilde galera que feliz espera sem nada temer. Na humildade buscando o poder, nosso time há de sempre vencer. Na humildade buscando o poder, nosso time há de sempre vencer. Ferroviário Atleto Clube, és um super campeão.